Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Vem. Leitura 43. 6 mentiras da Igreja Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o Teu Espírito Santo traga à luz as intenções do seu coração nesse dia e que ela possa discernir e corrigir se há algo errado em seu coração a respeito de a verdadeira adoração. Eu oro para que ela possa prestar um culto racional e a sua adoração ser aceita. Em nome de Jesus. Amém. Quais são as marcas da religião de Caim? Primeiro, Deus não é primazia. Você parou para pensar que hoje não temos um evangelho cristocêntrico? Jesus não é a primazia do evangelho? O evangelho hoje é antropocêntrico, não cristocêntrico. Qualquer religião, qualquer fé, qualquer música, qualquer pregação em que Cristo não é primazia, prioridade, é uma falsa religião, é uma religião de Caim. Quando nós somos a prioridade é porque nosso relacionamento com Deus não está bem. Veja os sinais quando uma pessoa não está bem com Deus. Revolta, indignação, obstinação e orgulho. Deus fala, Caim, por que você está revoltado? Deus fala, por que você ficou indignado? Deus fala, faz de novo e se o fizer bem será aceito. Veja que Deus dá uma nova chance e mesmo assim, a obstinação, o orgulho de Caim mostra a sua fraca relação com Deus. Segundo, cultos de qualquer maneira. Santa Ceia, batismos, pregações, louvor, liturgia, os bons costumes de um culto. Deus é o Deus de festas, Deus é o Deus de cultos, Deus criou as liturgias. Não podemos fazer os cultos para Deus de qualquer maneira. Temos de voltar ao culto a Deus. Até mesmo o lugar de culto não é respeitado mais. É fato que nós somos templo, mas vejamos na Bíblia que Deus se importa com o local do culto. Jesus sussurrou aos bagunceiros do templo, isso mostra que o local de culto é importante. Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração. Notem, será chamada, tem de ser chamada hoje ainda. Não é só um prédio, é uma casa de oração. Toda vez que os apóstolos iam ao local de oração, a Bíblia chama de templo. Desprezar as coisas de Deus é um perigo terrível. Talvez tenha sido assim que Caim pensara, é para Deus, Deus não precisa disso ou daquilo. Podemos fazer assim ou assim vamos fazer do nosso jeito. Deus quer de um jeito as suas coisas, sua obra, suas mensagens, suas músicas. Tem uma maneira certa de fazer as coisas para Deus. Terceiro, a religião de Caim é uma religião sem arrependimento, porém com piedade de si mesmo. Veja as palavras de Caim. Por acaso eu sou o protetor das costas do meu irmão? Ele também diz, quem me encontrar vai me matar. Meu castigo é muito maior que posso suportar. Ou seja, é duro, não mereço isso. A religião de Caim é uma religião de vítimas, não de pecadores. Coitado do povo, você que está sofrendo, você que está doente, você que precisa de ajuda, mas não dá ouvidos a algo do tipo, você que está em pecado, venha para encontrar o perdão do Senhor. A religião de Caim não prioriza o arrependimento. O arrependimento é a principal pregação do Evangelho. O arrependimento é a primeira pregação do Evangelho. O Evangelho começa com arrependei-vos. Será que vemos sequer uma sombra de arrependimento no que chamamos hoje de Evangelho? Os cristãos se arrependem hoje? Eles sentem ou veem essa necessidade ou estão buscando o bem-estar próprio em sua fé? Quarto, a religião de Caim não prioriza a santidade e o temor do Senhor. Caim não se importou, nem levou em consideração algumas coisas importantes. O sacrifício era para Deus,
O louvor era para Deus, o culto era para Deus, a pessoa com quem ele gritou era Deus, a pessoa que ele desobedeceu era Deus. Caim não teve temor nem respeitou a santidade de Deus, faltou com reverência a Deus, mas e Deus? Lembre-se, a religião de Caim cultua a Deus, mas de maneira errada. A religião de Caim está fazendo as mesmas coisas que a verdadeira religião faz. A religião de Caim é voltada para o homem. A religião de Caim é egoísta. A religião de Caim não prioriza Deus. A religião de Caim não tem temor pela santidade de Deus. A religião de Caim não respeita as liturgias de Deus. A religião de Caim não valoriza o arrependimento, mas valoriza a autoridade. A religião de Caim vê homens como vítimas, não como pecadores. Deus procura Caim 4 vezes. Primeira, por que você está furioso, Caim? A maneira de Deus em lhe dar mais uma chance é uma maneira desesperada de ver o arrependimento do erro. Segunda, onde está Abel, Caim? Terceira, o que foi que você fez? Quarta, o sinal que Deus colocou em Caim é um sinal de proteção. Em todas essas situações, vemos a manifestação da graça de Deus. Vemos com todas essas manifestações do amor e misericórdia de Deus com Caim. Ele não se arrepende, ele tem autopiedade, tem medo e não temor, e o pior, nem culpa e nem arrependimento. Esse é o teor da religião de Caim. Eles não acreditam que Deus tem o direito de punir o pecador. Olha o que Caim disse, essa punição é dura demais para mim. Com isso ele quer dizer, isso não é justo, o Senhor não pode fazer isso. Temos de voltar ao verdadeiro culto a Deus. Temos de temer as liturgias de Deus. Temos de voltar ao evangelho puro e simples. Temos de parar de diluir o evangelho. Temos de parar de tratar as pessoas como vítimas e tratá-las como pecadoras. Jesus é o centro do evangelho. É o centro do culto e a razão do louvor. O culto é para Jesus, sobre Jesus e de Jesus. Uau, glória a Deus! Em todas essas situações, vemos a graça de Deus para com Caim. Caim tem medo, ele não tem temor. Ele não sente culpa. Ele não sente arrependimento. Ele não acredita que Deus tem o direito de punir o pecador. Ele diz que a punição é dura demais para ele. E assim somos nós atualmente. Temos o célebre discurso em nossas orações, em nossas conversas com irmãos da fé. Isso não é justo. Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Isso não é certo. Por que logo comigo? Nós precisamos voltar ao verdadeiro culto a Deus. Nós precisamos ter temor do Senhor e adorar verdadeiramente ao Senhor. Precisamos entender que o Evangelho é cristocêntrico. Não se trata de mim, mas se trata de Jesus Cristo, autor e consumador da vida. Não se trata de quem eu sou, mas sim de quem Ele é em mim. E o que Ele faz na minha vida. E o que eu posso fazer para prestar culto genuíno a Ele. Minha vida precisa ser seguida de arrependimento e de fruto que glorifique ao nome do Senhor. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro do nosso culto, da nossa adoração, das nossas canções, do nosso ir à igreja. Jesus é o centro. Jesus precisa ser o centro. E se não for desta forma, o que temos crido ser Evangelho, na verdade, é religiosidade. Que o Senhor possa nos libertar da religiosidade e possa nos levar ao princípio de todas as coisas. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Jesus Cristo, o nosso Deus, aquele que é um com Deus, aquele que é Deus. Que o Espírito Santo traga convencimento através destas palavras, que Ele pregue o Evangelho a você e que você possa se constranger com esta mensagem, assim como eu nesse momento estou constrangida aqui na minha casa.
que possamos viver o Evangelho genuíno e verdadeiro. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Glorifique ao Deus do Evangelho. E que o Senhor te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.